Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, na verdade, eu vou responder algumas perguntas que todo ano, chega essa época do ano, eu começo a receber muitas, assim, das mesmas perguntas em relação a frio. Muita gente que tá vindo pra cá, ou que aproveita essa época de fim de ano pra viajar para algum lugar do hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, tal, e que fica muito em dúvida o que vestir, o que levar, se o casaco tal vai ser suficiente e quantas camadas, e principalmente como vestir crianças. Então agora estamos em novembro e já tem começado a fazer bastante frio aqui em Londres, que tá longe de ser dos lugares mais frios da Europa, como as pessoas pensam e têm a impressão. Não é muito frio aqui, raramente passa de 0 graus, mas hoje, por exemplo, tá mó solzão lá fora, como vocês veem que isso aqui tá tudo estourado, não consegui regular a luz. Mas hoje tá fazendo 5 graus, de noite a temperatura cai para perto de 0, e sem esquecer que nessa época do ano, no hemisfério norte, o noite é a partir de umas 3h30 da tarde. Então, para quem tá de férias, boa parte do seu dia já, né, assim, passeando, turistando, já é de noite e a temperatura cai muito, fica bem mais frio do que durante o dia. Eu até já tenho alguns posts no blog sobre isso e eu vou deixar os links aqui embaixo na caixa de informações para quem quiser dar uma olhada. Tem vários posts sobre frio e tal, como se vestir no frio, fazer mala do frio para adultos e para as crianças. O post que eu fiz sobre como vestir criança no frio, eu acho que a Isabela, eu acho que ela nem andava ainda. Então, assim, eu falei sobre a minha experiência até aí, mas, assim, não tinha passado por outras fases. Agora é diferente, porque agora eu tenho um bebê e uma criança ao mesmo tempo. Então, um bom exercício, assim, para ver as diferenças e como vesti-los e o que usar e tal, dessas duas diferenças de idade. Então, seja você com um bebê pequenininho, como o Oliver, ou com uma criança mais grandinha, como a Isabela, eu vou mostrar exatamente como que eu visto os dois e que tipo de roupa e camadas e tal. E se vocês tiverem outras dúvidas, claro, pode deixar nos comentários e aí eu vou respondendo e vou atualizando conforme for. Bem, para começar aqui, eu pessoalmente gosto de me vestir e de vestir a Isabelle Oliver em camadas. Por quê? Apesar de que tem gente que acha que não, basta um casacão e pronto, acabou, você vai ficar super quente, que sim, é verdade. Porém, quando você tá em qualquer lugar na Europa ou nos Estados Unidos que faça frio, os lugares, assim, você sente frio na rua, né? É isso, o frio tá na rua. Qualquer momento que você entra em qualquer lugar, num transporte, no carro, no metrô, no museu, no restaurante, num café, tudo tem aquecimento central. Alguns lugares são muito quentes e alguns lugares são mais ou menos. Então, assim, você nunca tá o dia inteiro com a mesma temperatura, o dia inteiro sentindo muito frio, né? Graças a Deus. E então, nessa coisa assim, de ir se vestindo em camadas, ajuda principalmente nessa, né, flutuação de temperatura ao longo do dia, dependendo do que você tá fazendo. Você, claro, precisa de um casacão por cima, que é o que vai te vedar, mas aí você entra no metrô, por exemplo, o metrô não é muito quente, mas é bem mais quente do lado de fora, então você já tira o seu casacão, mas aí você tem 1 ou 2 camadas por baixo. Aí você entrou no restaurante, ou então entrou no hotel, entrou no museu, provavelmente vai estar muito mais quente. Aí você pode tirar o casacão e um pullover, por exemplo. Ainda tem uma camiseta e uma outra blusa por baixo, por exemplo. Então, eu gosto de fazer isso a mesma coisa com eles. E principalmente bebê e criança, porque às vezes você entra no museu e o bebê tá dormindo. Então tá mó calor lá dentro, assim, calor em proporção do que tava lá de fora, né? Tá abafado, tá com aquecimento. E se o bebê estiver dormindo, você não tem como, sabe, tirar todo o casaco e tal. Então você precisa de umas camadas, umas coisas que sejam fáceis de abrir, fechar, de tirar e pôr, pra poder regular a temperatura do bebê sem ter que acordar, tirar roupa, essas coisas. Então, né, mas vamos começar pelo começo. Primeira camada, sempre. Geralmente eu coloco no Oliver um desses bodyzinhos assim, de manga comprida, ou então pode ser de manga curta também, e sem perninha.
Aí eu coloco um desses, assim, ou então com body de manga curta, ou então às vezes eu coloco essas camisetinhas tipo kimono também. Eu gosto muito de body assim, quando ele vai usar uma calça, e camisetinhas assim quando ele vai usar tipo um outro body, tipo pijaminha por cima, porque aí, enfim, fica menos embolotado e tal. E se ele for usar uma calça, né, sem, né, tipo, sem ser um pijaminha todo, se ele não tiver com body que fecha embaixo, a blusa fica subindo, aí a criança fica com a barriga, com as costas expostas, que dá frio também. Então, aí como é que eu faço, né? Sempre tem uma primeira camada, digamos, uma camisetinha e um bodyzinho por cima, né? Então esse aqui é de um material bem quentinho e com pezinhos. Eu sempre prefiro esses pijaminhas, esses bodies com pezinhos, porque meia em pé de bebê, assim, tá pedindo pra perder no meio do caminho, né? Porque não para no pé deles. Então, assim, sempre que possível, eu sempre compro calças e pijaminhas e bodies já com o pezinho fechado, porque aí o pé fica quentinho, não corre risco da calça subir, a meia descer, ficar com a perna do lado de fora no frio e tal. Então eu acho mais protegido, mais seguro assim. E quando eu compro calças, eu também prefiro as calças que tem pezinho pelo mesmo motivo. Mas aí, às vezes, por exemplo, se eu quiser que ele não use, né, um body, uma roupa assim com cara de pijama, se eu quiser arrumar ele mais arrumadinho, isso aqui é tudo branco, então é sem graça, mas óbvio ele tem outras roupas, outras opções. Então vai um bodyzinho desse, de manga comprida, com uma calça de pezinho e por cima de tudo algum outro casaquinho, com de preferência com capuz para proteger a cabeça e que seja fácil de fechar. Esse aqui fecha assim. E é bem, tipo, né, acolchoado, tem um fleece bem grossinho por dentro, uma malha assim de algodão, eu acho. Então, né, você protege a parte de cima do corpo com um casaco, assim, e a parte de baixo com uma calça com pezinhos. Aí ele fica assim. Se a calça, por acaso, não tiver pé e você tiver que colocar uma meia, ou se você achar que vai ficar muito frio, que o pezinho do bebê vai ficar com frio, óbvio, você pode colocar uma meia, né? Um aparato que eu descobri quando a Isabela era bebê e que, assim, eu cheguei até a guardar porque, assim, eu gostei muito e ela usou durante muito tempo, assim, basicamente até ela começar a andar, que é quando o pé do bebê muda, né, e começa a segurar as meias. Esse negocinho aqui, deixa eu mostrar, que se chama Socks On. É assim, tá vendo? Aí o que que acontece? O pé do bebê, ele é um segurador de meia. Gente, é uma ideia brilhante. Aqui fica o calcanhar do bebê, isso aqui fica no tornozelo, isso aqui fica na parte do pé. Aí fica assim, você tem aqui uma meia, eu vou fazer uma demonstração assim em Polishop. A meia, aí você põe o pé assim e fica assim. Tá vendo? Aí tá aqui o calcanhar, tornozelo e pezinho. Isso aqui é milagroso. Nossa, não, sim, perdi a conta de quantos pezinhos de meia eu perdi da Isabela até eu descobrir o Socks On. E segura direitinho. A meia não escorrega, não cai. Então, assim, dá pra colocar ou numa calça sem pezinho, ou então por baixo da calça, ou então do body, pra ter uma camada a mais e o pé ficar mais quentinho, porque, assim, bebê nessa idade não usa sapato, né? Então, não tem aquele fator, uma camada extra, uma bota, um sapato protegendo. Então, se for necessário uma camada a mais, como geralmente é quando tá muito frio, então eu gosto bastante desse Socks On pra segurar a meia no pé. E, como sempre, tudo que eu estiver mostrando, assim, categorias, peças e tal, então esses negocinhos, eu deixo o link aqui embaixo pra quem quiser olhar e dar uma conferida. Outra coisa importante, proteger a cabeça do bebê. Principalmente bebê novinho que ainda não tem cabelo, então bebê carequinha, tipo Oliver, eles perdem muito calor do corpo pela cabeça.
Então sempre que sair, ou tem que estar usando alguma coisa que tenha um gorrinho bem protegido, ou então um capuzinho, um gorrinho para proteger a cabeça deles. Eu, pessoalmente, tanto pro Oliver quanto pra Isabela, eu gosto muito desses que tem, assim, a lateral fechada também, porque, principalmente pra bebê, né, como eles ficam deitados no carrinho, o gorro vai subindo, e então vai desprotegendo a orelha e o pescoço. E com esses, assim, que são mais compridinhos do lado, né, por cima da orelha, mesmo se o gorro subir um pouquinho, a orelha continua protegida. E a orelha é outra coisa, assim, em bebê, em criança, que fica gelado muito, muito rápido. E como é uma pele muito fininha, no frio, chega assim, fica dura, sabe? Porque congela, enfim, dá dor de ouvido, pode dar infecção de ouvido e tal. Então, proteger orelha de bebê e de criança é muito importante. Com um gorrinho, ou então, se possível, esses gorrinhos que descem assim, que protegem a orelha. E aí, pra sair de casa também, outra coisa que eu sempre coloco no Oliver, e alguns desses inclusive já eram, assim, são heranças da Isabela, que vai por cima de tudo, são esses macacõezinhos assim, acolchoados, que aqui eles chamam de pram suit. Ou seja, é uma roupa para usar no carrinho, porque protege o bebê pelo corpo inteiro. E aí o que que tem? Tem o capuz. Ele, aí eu tava falando no começo do vídeo, de ter essa facilidade de abrir e fechar quando você entra num lugar, né, que você quer uma coisa mais em camadas, para poder abrir e fechar sem ter que tirar o bebê do carrinho, caso esteja dormindo, você tem que ficar tirando um monte de roupa. Então esse aqui, por exemplo, ele abre na frente, tem dois zippers que vão até o pé. Então, se o Oliver estiver dormindo no carrinho, eu só deixo tudo aberto, que é para ele não ficar também abafado e com muito calor, né? E sem ter que tirar o casaco dele. Então, ele fica completamente aberto. E aí, na hora que a gente for sair na rua de novo, é só fechar de um lado, fechar do outro, e ele fica todo protegido. E aí, tem pezinho, o pezinho é até mais reforçado, também pra servir como se fosse um sapatinho, né, uma bota, porque bebê na cidade não usa sapato, não precisa de sapato. E a mão também fecha e vira uma luvinha, porque aí o bebê fica meio assim, né, no carrinho, pra mão não ficar fria, porque o dedo de bebê também congela rápido. Então é só fechar assim a mãozinha, vira uma luvinha e a cabeça protegida. Então é por isso que eu, como gosto de vestir eles em camadas, eu prefiro a opção simples, sabe, de roupa, porque é mais confortável, é mais fácil de trocar fralda e tal. Então eu coloco uma camisetinha, ou então um body primeiro, essa é a primeira camada, depois uma roupinha tipo essa, um bodyzinho assim, e isso aqui por cima. E esse é tipo, sabe, esse é o casacão do bebê, e que protege de cima a baixo. Tem aqui a mãozinha com a luvinha, o capuz, esse aqui é bem felpudinho, e o pezinho também reforçado pra proteger. E porque se você quiser usar um casaquinho e tal, você não vai conseguir usar isso aqui ao mesmo tempo, porque vai ficar muito grosso. Então, é um ou outro. Se é uma temperatura mais amena, esse aqui dá pro gasto. Quando tá muito frio, esse tipo aqui é melhor, porque protege o corpo todo. E outra vantagem que eu acho desse tipo, assim, de roupinha, né, desses macacõezinhos de inverno, é que às vezes você tá lá, felizona, o bebê tá tranquilo, tá no carrinho, e de repente, sabe-se lá por quê, o bebê começa a chorar, né, já mamou, já trocou fralda, enfim, o bebê simplesmente cansou do carrinho e quer colo, e somente quando eu tô sozinha na rua com o Oliver, ou, né, quando era a Isabela, começou a chorar e eu tô no meio de, sei lá, um lugar aleatório, não sei o que fazer, eu tiro do carrinho e coloco no canguru. Então assim, eles já estão protegidos, né, tá? Isso aqui é um casacão pro bebê e fica ali no canguru, então você não precisa, tipo, ai meu Deus, aí põe casaco, tira casaco, abre isso, pega cobertor, enrola. Então,
com o bebê vestindo isso aqui, você consegue já colocar no canguru, ele fica aqui, né, perto de você, e você consegue continuar com o seu dia, seu passeio, tipo, tranquilamente. E por fim, um último detalhe, assim, pra quem, principalmente pra quem, quer dizer, pra quem mora aqui também, porque eu uso isso todo dia, mas é uma coisa que eu acho que quem mora em lugar de calor não tem esse costume de ter esses protetores de carrinho, que são os, aqui se chama foot muff, que é tipo um cobertor acoplado no carrinho. Esse aqui era da Isabela e agora o Oliver herdou, que é do carrinho antigo da Isabela, do Bugabu. Então ele é um tipo um casulo, é um mega edredom. Aí tem, tá vendo? Geralmente eles têm um material bem grosso atrás e, né, bem acolchoado por dentro também, e protege o bebê todo. Então o bebê fica tipo dentro de um casulinho super protegido do frio e tal. Isso aqui o que que faz? Faz às vezes de um cobertor, porque cobertor no carrinho num dia de muito frio não vai proteger o bebê direito, porque o frio vai continuar entrando, somente aqueles carrinhos de viagem, tipo guarda-chuva, essas coisas, o frio vai continuar entrando por trás, sabe, pelos lados, pela, né, cabeça, pescoço, e se o bebê se mexer, ou se for uma criança um pouquinho maiorzinha, sabe, tipo de 1 ano e pouco, 2 anos, aí a criança se mexe, aí o cobertor arrasta no chão, aí o cobertor sujo, o cobertor fica molhado, enfim, cobertor no carrinho não dá certo. Você pode até ter um extra, e às vezes se tiver muito vento, muito frio, eu coloco um cobertor extra assim enrolado no Oliver aqui dentro. Mas ele tá sempre aqui, então é todo acolchoado, então ele fica bem confortável. Tem um material bem grossinho, assim, que protege na parte de trás, então não entra, sabe, frio, friagem nas costas dele. Protege também a lateral e a cabeça e fecha aqui. Aí tem esses botões que regulam, você pode fechar até mais aqui em cima, assim, se tiver muito frio, ou então abrir um pouquinho mais, se você quiser que ventile mais. E aí quando eu entro nos lugares, se tiver muito frio, ele vai estar andando na rua assim. Ele vai estar aqui dentro. Assim, tranquilamente, né? Com a mãozinha pro lado de fora, mas a roupinha aqui, né? O macacãozinho que fecha aqui a mãozinha. E aí ele tá lá, felizão, dormindo. A gente entrou num lugar, num restaurante e tal. E tá quente aqui, né? Então tá, vamos abrir. Vamos abrir. E pronto, está ventilado e refrescante, sem ter que acordar, sem ter que tirar ele do carrinho, sem ter que fazer nada. Então ele fica lá, tranquilão, tipo, né? E quando a gente acabar de comer, saiu do museu, saiu do não sei o que, fecha, pronto. Prontos pra rua de novo, todo protegido, sem ter que, sabe, acordar, tirar roupa, nem correr o risco do bebê ficar muito, sabe, suado, porque também o bebê no frio não pode suar, porque senão quando você, quer dizer, qualquer pessoa, né, se você entra num lugar e tá muito quente, não tira o casaco, você começa a suar, quando você sai do lugar aquecido e volta pro frio, você sente muito mais frio, porque você tá com aquela umidade colada na pele, então você tem que estar sempre seco, sabe, por baixo de tudo. Outro motivo porque que eu gosto de sempre vestir tudo em camadas, tanto pra mim quanto pra eles. E pra Isabela, que tá com quase 4 anos, a técnica é mais ou menos a mesma, assim, algumas coisas mudaram, principalmente depois que ela começou a andar, porque aí já começa, você tem que se preocupar mais com sapato, bota, uma coisa que seja vedada, a grossura da meia e tal, mas assim, eu também visto ela tudo em camada. Então todo dia assim, uma variação mais ou menos da mesma coisa. Então o que que ela veste? Ela tá numa fase que só gosta de usar vestido. Todo dia ela quer usar um vestido, mas mesmo de vestido, eu prefiro, em vez de colocar uma meia calça, que não esquenta, né? Eu prefiro colocar uma legging,
por baixo do vestido dela, então dependendo de como tiver a temperatura, ela tem algumas leggings assim mais grossinhas, essa aqui é tipo um veludinho, tem algumas que são tipo um fleece, essa aqui é tipo um moletomzinho, então a perna dela tá sempre quentinha, mesmo com o vestido por cima. E por baixo né, assim, aí na parte de cima, no tronco, coloco sempre uma camisetinha, assim, tipo, de algodão, ou então daqueles materiais tipo da Uniqlo, sabe? A Uniqlo vende roupa pra criança também, eu acho que a partir de 2 anos eles têm aquelas regatinhas e camisetas de manga comprida térmicas, né? Eles chamam de térmicas, mas assim, roupa térmica não faz milagre, gente. Roupa térmica é só um tecido levemente mais apropriado pro frio do que algodão. Então, mas assim, não adianta só usar uma roupa térmica e nada mais por cima, porque você não vai ficar quente uma camiseta térmica não é um cobertor elétrico, não vai te auto-esquentar, é só uma camada, um tecido mais apropriado. Mas enfim, ou uma daquelas blusas térmicas da Uniqlo, ou então uma blusa de algodão qualquer, de manga comprida. Então, por exemplo, hoje de manhã quando ela foi pra escola, ela tava com uma camiseta assim, de manga comprida, uma legging na parte de baixo e um vestido por cima de tudo, porque ela tem que usar um vestido todo dia. E quando a gente vai pra algum lugar muito frio, eu às vezes, ou se eu sei que né, que ela vai estar em pé no carrinho, tipo, ou então andando na rua, porque uma coisa que mudou também recentemente, principalmente depois que o Oliver nasceu, ela não senta mais no carrinho, então ela também perdeu a proteção extra do foot muff, né, que é aquele cobertor acoplado no carrinho, que era sempre uma garantia a mais, principalmente nas pernas e no pé, porque ela ficava sentada no carrinho com aquele mega cobertorzão em volta dela. Então agora isso não acontece mais. Então às vezes eu coloco também uma meia calça. Essa aqui tá mega encardida porque ela usa bastante, usa bem pra escola e tal. Mas enfim, é só pra mostrar que é uma meia calça dessas bem grossinhas, sabe? Mas é uma meia calça grossa, porém de algodão. Porque meia calça de lã pinica. Então, se um adulto mal consegue usar uma meia calça de lã porque incomoda e coça, pinica, criança não vai aguentar. Então, as melhores são ou legging de moletom, ou então de fleece e tal, ou então uma meia calça bem grossinha, só que de algodão, porque não incomoda e não coça nem nada disso, senão a criança vai querer tirar. E assim, é meia calça, mas na verdade é uma camada a mais, são tanto para meninas quanto para meninos. Uma meia calça assim por baixo de uma calça de moletom tal, ajuda a proteger bastante a perna deles. E eu pessoalmente sou o tipo de pessoa que odeio usar meia calça por baixo de calça jeans. Porque aperta e você não consegue dobrar a perna direito, você não consegue sentar direito. Então, eu nunca, se tiver muito frio, eu nunca coloco calça jeans nela, porque eu não vou conseguir colocar uma meia calça por baixo. Então, porque enfim, eu acho que ela vai ficar muito incomodada. Então eu prefiro uma calça assim. E eu até, a luz tá meio ruim aqui, né? Mas eu até compro essas calças de moletom e tal. Essa aqui é da onde? Não sei, acho que é da Gap. Que tem, tipo, um corte que parece calça jeans, tá vendo? Tem bolso atrás e tal. Só que não é jeans, é um moletom meio fleece, quentinho por baixo. E super confortável, então que ela pode andar, correr, pular, enfim, se rolar no chão e vai continuar quentinha. E aí no pé, se tiver muito frio, eu coloco uma meia a mais. Mas geralmente eu prefiro só deixar, porque essa já é uma meia, né? Bem grossinha, então deixo com essa meia mesmo e aí coloco uma bota por cima. Como a gente mora aqui, ela tem, sim, várias botas diferentes, modelos de botas diferentes, de cano curto, de cano longo, de couro vegetal, com forro por dentro, sem forro por dentro e tal. Mas quando tá muito frio, eu sempre compro essas botas
que tem forro por dentro, ou então pelinho por dentro. Tá vendo? Solado emborrachado. Aí geralmente essa parte de baixo aqui também ou é mais assim emborrachado, plastificado, ou então tem um couro mais reforçado, que é justamente do Frozen. Frozen é um sucesso aqui em casa, né? Se não for de Frozen, melhor nem mostrar pra ela, que ela não vai querer. E então o pé fica bem quentinho aqui dentro, mas principalmente veda o frio e a umidade e a chuva e a neve e, né, assim, pensa que o pé deles é bem menorzinho. Então você tá andando por um parque, mesmo que esteja sol, que não esteja chovendo, a grama, as folhas provavelmente vão estar úmidas. Então o pé tem que ficar sempre bem protegido. E aí esse tipo de bota, assim, com acolchoamento por dentro, é a melhor opção, porque realmente ela fica muito quentinha aqui dentro. Quando não tá muito frio e simplesmente está chovendo ou muito úmido, muita poça de água, de lama, tal, no chão, ela usa uma galocha também da Frozen. Mas assim, galocha, tanto para criança quanto para adulto, galocha não é bota de frio. Se tiver frio e você colocar uma galocha, seu pé vai virar um picolé. Porque galocha é ótimo para vedar a umidade, para não deixar o pé, assim, a chuva ou a neve ou o que for, né, do lado de fora, entrar no seu pé. Porém, tem duas coisas. Para começar, que não tem menor isolamento térmico. Então, assim, é colocar o pé dentro de um balde de gelo. Você só não vai ficar com o pé molhado, mas o seu pé vai ficar muito, muito, muito gelado. E como não tem nenhuma, é um plástico, né, uma borracha, não tem nenhuma absorção de suor e de umidade da pele, aos poucos o seu pé vai ficando úmido por dentro. Então, assim, é o gelo da temperatura do lado de fora com o pé úmido por dentro, a meia vai ficando meio molhada. Enfim, é muito, muito desconfortável usar galocha no frio. Então a Isabela só usa esse tipo de sapato quando tá muita chuva e a gente vai assim, uma distância curta, tipo, ela vai pra creche, vai pra escola, então ela vai passar o dia inteiro num lugar fechado, com aquecimento, sem sentir frio. Então, usar uma galocha não tem problema, porque ela não vai ficar o dia inteiro lá de fora. Mas se é um dia que a gente vai passear, que ela vai andar, vai ficar o dia inteiro lá de fora, então tem que ser uma bota de couro, solado de borracha, acolchoada por dentro, bem quentinha, bem confortável, para ela não ficar com frio no pé. E um gorro por cima de tudo, esse aqui também, igual o outro que eu mostrei do Oliver, também é mais compridinho assim na lateral, então tipo, protege. Não serve em mim, não, obviamente. Mas que protege a orelha, porque desce por aqui, assim, nela. Então, mesmo se ela se mexer, sair correndo, tal, a orelha tá sempre protegida, porque senão ela fica com frio, né, na orelha, no pescoço. Então, esse tipo de gorro, assim, sempre é a melhor opção pra criança. E luvas. Como agora, assim, a partir de uma certa idade, o bebê não, assim, aquelas roupinhas que fecham na mão, não dá mais, porque o bebê gosta de pegar brinquedinho, gosta de segurar no carrinho, vai, sabe, um lanche, uma comidinha e tal, e aí entram as luvas. Essa luva, assim, de dedinho, hoje em dia a Isabela consegue usar, porque ela é maiorzinha, os dedos são mais compridos também, mas a melhor opção para bebê maiorzinhos, ou então crianças mais novinhas, são aquelas luvas assim, sabe? Que é só o dedão e a mão fecha toda, fica toda junta, porque não só os dedos esquentam uns aos outros, então essas luvas são sempre mais quentinhas do que luva normal de dedo, e bebê assim de, sei lá, 1 ano, 2 anos, eles têm os dedos muito curtinhos e muito gordinhos, então você não consegue colocar dentro do dedo da luva direito. Então é sempre melhor aquelas luvinhas assim. E aí, por cima de tudo, pra vedar, né, algum casacão. Ela tem vários modelos e tipos diferentes, porque a gente mora aqui. Então, para outono, primavera, quando a temperatura tá mais amena, ela usa uns casacos mais levinhos, tipo esse aqui, que, né, assim, é meio, não é de chuva não, mas é meio impermeável por fora, tem uma fleece quentinha por dentro. Então, assim, pra temperatura tipo, sei lá, 10 graus, esse casaco é ótimo.
Quando a temperatura começa a cair, a fazer mais frio, ela precisa de alguma coisa mais reforçada. Então, esse aqui é de lã por fora, uma lã bem grossa por fora, e por dentro tem um forro também de uma fleece bem grossa e pelinho no capuz. Então esse casaco aqui é ótimo, eu comprei, e na verdade ele é bem antigo, eu comprei acho que já tem uns 2 anos, mas aí comprei assim, da idade acima, sabe? Aí no primeiro inverno ficou super grandão, ano passado já servia certinho, e esse ano ela cresceu, mas não engordou muito, então também ainda serve nela, e assim, não foi caro, mas foi um ótimo investimento, porque é um casaco super bom. Mas quando tá muito frio, aí tem que apelar pra, tipo, um casacão mesmo. Esse aqui, ele é super acolchoado, tem fleece por dentro, é de material mais impermeável por fora. Tem esse punho por dentro do casaco, que é pra prender a luva e pra não deixar entrar frio por dentro da manga, que também é uma coisa importante. Tem um capuz que pode tirar ou retirar, mas eu gosto de manter porque aí protege, né? Se tiver muito vento, eu gosto de colocar o capuz por cima do gorro, assim, que é para vedar o vento que vem de trás. E também tem a opção de calça. Então você pode também comprar uma calça desse tipo, mesmo tipo de material. Então, por exemplo, se você não quiser uma criança que não anda mais de carrinho, ou se você não quiser investir num carrinho, num cobertor de carrinho, de repente um casacão com uma calça do mesmo material é uma boa opção. Ou então um macacão. A Isabela, quando ela tava assim, tipo, sei lá, com uns 2 anos, que é aquela fase que a criança ainda usa carrinho, mas não quer sempre ficar sentada, anda pra cima e pra baixo, mas ainda é um bebezão, sabe? Ela tinha uns macacões desse tipo. Então é mais ou menos isso, só que é da cabeça aos pés. Então protege tudo, aí não fica aquele risco de tipo o casaco ou a blusa sair nas costas, a perna da calça ficar subindo e tal, porque geralmente no tornozelo tem um punho tipo isso também que encaixa por dentro da bota. Então, mesmo né, se a criança sentar e a perna por acaso subir e tal, o tornozelo, a perna fica protegida, assim como a mão, né? O punho. E um capuz. Então, esse aqui, quando tá muito frio, neve e tal, é esse que ela usa, que esse casaco é muito bom e é muito quentinho. Ah, e uma outra coisa que eu esqueci de mostrar também são, tipo, as base layers, né? A camada de base, que eu coloco sempre na Isabela, principalmente quando tá muito frio, que são essas blusas, assim, de fleece, ou então de moletom, que vai por cima, né, eu mostrei aquela uma camiseta, uma legging, às vezes ela coloca um vestido por cima e tal, e isso aqui é a camada que vai entre a camiseta e um casacão, porque aí o que acontece? A gente entra, por exemplo, entra no metrô. O metrô é aquecido, mas não é super quente. Então, se ela tirar o casaco e tiver só com uma camiseta, ela provavelmente vai sentir frio. Então, pelo menos você tem alguma outra camada por baixo que protege, né, a criança. Ou então, se tiver muito frio, essa camada extra também dá uma proteção extra pro casacão. Ou então, você tá na rua e tá frio, mas aí achou um parquinho, a criança sobe, desce, corre pra um lado, corre pro outro, começou a ficar suado, tira o casacão pra não ficar de camiseta no meio do inverno. Tem uma camada extra também pra evitar que a criança fique suada, porque não pode suar por baixo de roupa de inverno, não pode suar no frio. Então essas blusas assim, às vezes ela nem tá vestida, mas aí eu levo na bolsa de passeio, porque se ela precisar tirar o casacão, mas não quiser, se não quiser que ela fique só de camiseta, tem uma outra blusa pra colocar por cima, que também protege, esquenta e tal, mas sem ser aquele casacão super grosso. E aí é isso, acho que
Mostrei tudo, todas as peças. Espero ter respondido todas as perguntas. Vou deixar os links, assim, de algumas referências de onde que eu compro roupas pra eles aqui em Londres, casaco, gorro, calça, leggings, essas coisas. E se vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma outra dúvida, é só deixar um comentário e aí eu vou respondendo aos poucos. E vou fazer também um vídeo desse tipo, edição adulta, também quando começar a fazer nossas malas semana que vem e tal. Então espero que vocês gostem. Tchau!